De volta no quinto e último bloco do nosso programa, nós agora vamos conversar com os nossos dois convidados, o Mourão e também o Erlon. Agora, eu vou começar conversando com o Erlon. Erlon, há pouco o Mourão levantou uma questão fundamental que afeta qualquer tipo de negócio atualmente, que diz respeito a dois direcionadores da economia. Um deles é a globalização e o outro é essa evolução tecnológica que nós experimentamos atualmente. Como é que você analisa o impacto desses dois direcionadores na atividade de comércio e como é que eles contribuem para o desenvolvimento? Bem, esse tema, globalização, ele se iniciou aqui no nosso país nos primórdios dos anos 90, quando na época era o nosso então presidente, o Fernando Collor de Mello, né, onde ele abriu a economia do país para o restante do mundo. Nesse momento, ocorreu assim de forma... como eu posso dizer, de forma bem sentida para os nossos empreendedores, porque foi de forma impactante, de forma não tão planejada como deveria ter. Foi muito rápido, né? Muito rápido. E isso pegou os nossos empreendedores meio que sem habilidades para desenvolver algo que viesse a surtir um efeito positivo a curto prazo. Né? Mas com o passar dos anos, a globalização tem seus efeitos positivos. Por quê? Porque foi por meio das globalizações que nós também conseguimos enxergar outros produtos que antes nós não detínhamos dentro do nosso mercado. Que são produtos que vieram de outras origens, de outros países, novas tecnologias. E isso também veio enriquecer a nossa economia, o nosso comércio, de uma forma geral. Né? Essa grande questão da globalização trouxe um efeito positivo, como é o caso hoje. O nosso comércio ele possui mecanismo de alta tecnologia, como é os cartões de crédito hoje, chamado dinheiro plástico. Né? Hoje o comércio que não possui uma maquinazinha do Visa, do Credit Card, é um comércio que ele está ficando um pouco para trás das inovações tecnológicas. Então as inovações têm que correr. As compras por meio de mecanismos como a internet, né, por meio de telefonia, isso também surgiu com as inovações tecnológicas trazidas pelo período da globalização do país. Isso as empresas passaram assim, a inovar, muitas delas não querendo ficar para trás em termos da própria globalização. Se eu não procurar me aproximar das modernidades, né, eu vou ficando para trás. Então a globalização ela traz essa grande questão, que é a questão da competitividade. Então eu tenho que buscar sempre o conhecimento, sempre inovar tecnologicamente, para que no futuro eu venha ter efeitos positivos em termos de lucro, ganho e geração de emprego. Então, Erlon, significa que todos aqueles que hoje estão inseridos na cadeia produtiva, e o nosso foco aqui é comércio, mas então os comerciantes precisam acompanhar essa evolução tecnológica. Isso precisa ser introduzido na cultura organizacional das empresas, para que ela possa se manter viva, se possa manter atualizada e com seu poder de competitividade sempre atual. Correto. Todas as empresas, principalmente essas ligadas à área de comércio, por meio das inovações tecnológicas que elas conseguem reduzir custo e tornar seus produtos cada vez mais competitivos. Muitas delas utilizam até a questão dos clusters. Então transformam, fazem incorporações, faz fusão, para quê? Para que o mercado se torne competitivo de forma mais sólida, para que essa empresa não venha a deixar de existir num curto espaço de tempo. Então a inovação tecnológica ela é salutar hoje, principalmente na questão do comércio. Tá? Principalmente na questão do comércio. Então todas essas mudanças que ocorreram no mundo nos últimos 20 anos, eu vejo de forma positiva para a inovação e para o desenvolvimento de todo o nosso estado, assim como do Brasil, não deixando de lado as indústrias e o comércio principalmente. Significa então, meu querido amigo, você que nos acompanha agora nas palavras aqui do Erlon, que é muito importante que você pense na gestão integrada da cadeia produtiva da tua empresa, utilizando a tecnologia de informação, porque ela vai permitir uma redução no teu nível de estoque, ela vai permitir um serviço de maior qualidade, com melhor qualidade prestado ao teu
consumidor. Então significa que você pode observar isso. Você chega numa simples farmácia e quer comprar um produto, logo é consultado um computador. E ali você tem hardware, tem software e precisa ter a competência na pessoa para que possa manipular esses novos equipamentos e assim fazer com que a tua empresa venha cada vez mais a ter sucesso. E agora eu converso com o Mourão. Mourão, e como é que você vê então essa evolução tecnológica toda impactando na atividade de comércio? Ela veio para modernizar, entendeu? Ela veio para reduzir custos, mas também ela veio qualificar. É importante, entendeu, que o próprio comerciante, entendeu, qualifique seus funcionários, que eles possam, entendeu, usar esse mecanismo, né, que é um mecanismo tanto para redução de custo, é um mecanismo enorme para a venda, porque você tem o lado físico, mas também você tem a atividade do lado virtual, que é o lado, entendeu, importante, porque ele expõe a sua empresa, entendeu, à internet, ele expõe o seu produto à internet, ele expõe os seus preços, né? Então, você está no mercado. Então, a qualificação profissional nessa parte, acho que é um tópico importante. Então, Erlon, nós podemos ratificar aqui a importância, pelas palavras tanto do Mourão quanto do Erlon, nós podemos ratificar a importância dessa integração entre governo, entre universidades e entre a própria empresa e outros segmentos da sociedade, para que nós possamos ter as nossas empresas sempre atualizadas do ponto de vista de sua capacidade de buscar essa adequação a esses novos tempos. Que nós podemos perceber que isso não vai parar agora. Nós estamos aí no meio de uma grande jornada, e só para você entender um pouquinho, quando o Erlon aborda os anos 90, foi o momento em que, mais ou menos em março de 91, chegou aqui no Brasil. Mas obviamente que como nós tínhamos uma economia fechada em nível de Brasil, as outras economias europeias, etc., elas estavam num processo muito grande de evolução, sobretudo de pesquisa e inovações tecnológicas. Então, muitas empresas tiveram que se adequar rapidamente aqui no Brasil para que pudessem acompanhar toda essa evolução. Então, Erlon, como é que você analisa a necessidade dessa integração para nós já no final deste bloco entre governo, iniciativa privada, no caso aqui, o pessoal que atua no comércio e as universidades? O papel das universidades e do governo nessa questão de qualificação empresarial é de suma importância, principalmente no que tange a questão de pesquisa e a questão de dispor para o empreendedor novas técnicas. São por meio dos nossos governantes que fazem conferências a nível do exterior, que vão em busca dessas novas tecnologias, que trazem novos empreendedores com novas tecnologias para a nossa região. E isso é de salutar importância a questão do governo e universidade dos estados do Amazonas, né, e a Universidade Federal, verificar essa possibilidade de criar mecanismo para desenvolver novas tecnologias ao ponto competitivo para o nosso empreendedor local. Estamos encerrando mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento. Antes, porém, eu quero registrar aqui os nossos agradecimentos ao professor Alan Santiago, lá no município de Gaspar, em Santa Catarina, que nos acompanha com seus alunos. O nosso muito obrigado. E a você que não acompanhou toda essa edição, ou que quer rever novamente, acompanhe em nosso endereço eletrônico www.amazonsat.com.br ou então em nosso Facebook, no endereço que está aqui no rodapé do seu televisor. Ok? Espero que esta edição tenha contribuído para o teu desenvolvimento, para uma reflexão mais aprofundada a respeito do tema que nós abordamos hoje. Até a nossa próxima edição.